Seja muito bem-vindo ao IBCcast, o podcast da IBC, a Igreja Batista Central de Fortaleza, organizado pelo Mais Bíblia, que é o nosso Ministério de Ensino. Eu sou o Daniel e eu estou hoje com dois convidados sensacionais que representam muito da nossa história como igreja. A gente está vivendo uma série, uma campanha, um movimento, de memorial, que é relembrar marcos do nosso passado, relembrar aquilo que é importante, que é essencial da história da nossa igreja. E o legado, que gerações deixaram para a gente até hoje. Gerações que nos deixaram ensinamentos sobre fé, sobre perseverança, sobre serviço, sobre compromisso com Deus, sobre família, sobre viver a igreja. E para isso a gente tem duas pessoas queridíssimas aqui conosco, esse casal amado, Pereira e a Diana. Queria que eles se apresentassem. Começar pelo Pereira. Diga aí quem é você, meu irmão. Meu nome é Pereira e já somos casados há 40 anos, quase 40 anos, temos 2 filhos. Sou um discípulo, tentando ser um discípulo de Jesus, aí sempre atrás da cruz, tentando melhorar a vida pregressa, tentando fazer com que os mandamentos de Deus sejam... Eu me amolde aos mandamentos de Deus. Sou funcionário público federal, já estou quase aí me aposentando. Glória. E estamos na luta. É isso aí. Prazer estar contigo, meu irmão. Tá. E você, Diana, se apresente aí para nós. Então, eu me chamo Diana, minha formação é farmacêutica, mas eu gastei a vida profissional toda fazendo trabalho de gestão das políticas de saúde. Eu sou da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e em processo de me aposentar. Também junto com o meu amado marido, esposo, companheiro e todos os adjetivos legais que tiver para uma pessoa que consegue conviver comigo por 40 anos, que se chama Pereira, Nossos filhos é o Tiago e a Natália, eles moram em Brasília atualmente. A Natália trabalha numa agência de regulação de proteção de dados e o Tiago é delegado da Polícia Civil, E sobre esse podcast, fiquei muito feliz com o convite do Daniel, porque faz parte da vivência do memorial que a IBC resolveu vivenciar esse ano, nesse importante ano que traz tantos marcos, E eu sempre coloquei o propósito de aproveitar essas oportunidades e dizer assim, eu estou pensando que eu estou falando para as futuras gerações, e eu estou pensando que no memorial vale a pena a gente comentar e dizer um pouquinho, compartilhar a história, não pela história em si, mas para que a história, esse legado que a gente fez, faça diferença nessas gerações que vêm aí, não é? Então, eu estou aqui, eu e o Pereira, juntos nesse mesmo propósito. Se nós participamos de um passado, vivemos um presente, nós também queremos participar do futuro, mesmo que a gente não esteja fisicamente presente nesse futuro. Amém. Gente, muito bom realmente ter vocês aqui. A Diana, eu já vi que ela... Se eu não me engano, esqueceu de falar uma coisa muito importante, que é presidente da Fundação Batista Central, Pois é, eu sou presidente do Conselho Diretivo da Fundação Batista Central, e eu também estive um pouquinho, pelo menos, presente como testemunha quando da criação da Fundação, isso vai para 1989, eu estava tendo meu segundo filho, o Tiago, tinha nascido em Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, e a Fundação, em abril, estava sendo criada. É muito bom compartilhar essa história da Fundação, num outro momento, talvez com o Ricardo Marques, com o Renato, que foram pessoas que estavam, naquele momento, na ideia da criação da Fundação. Mas, nesse momento, eu estou aí como um servo, eu me sinto na posição, me coloco na posição de servo da Fundação Batista Central, e a Fundação quer estender os atos de compaixão e misericórdia, que são incumbidos pela palavra, por Deus, para assistir as pessoas nas cercanias do Ancuri. Legal demais. E para mim é muito massa estar conversando com vocês, porque falou Ricardo Marques, é meu pai, Meu pai
que estava aqui, chegou um pouquinho depois de vocês na IBC, né? Então é amigo de vocês há muitos anos. Então eu ouvi, passei minha infância, adolescência ouvindo falar de vocês. Vocês passaram um tempo em Brasília, né? Depois a gente vai conversar sobre isso. Sim. Então, pessoas que eu ouvi falar muito desde a minha infância, aí eu estou conversando agora. E meu pai também participou desse processo, né, de implantação da fundação. Mas eu queria começar aqui, então, perguntando para vocês. Vamos começar do começo, né? Como é que vocês conheceram Jesus? Como é que vocês chegaram na fé? Foi na IBC? Não foi? Contem aí para mim. Foi diferente para os dois? Foi ao mesmo tempo que se converteram? Quem é que se converteu primeiro? Pai, começa você aí. Interessante, só fazer um adendo aí. Eu sou esposo da presidente da fundação, então, por favor, não esqueçam disso. É importante. Isso, mas vamos lá. A minha conversão, a minha família é católica, né, mãe de rezar terço quase todos os dias, e ainda me lembro como se hoje a gente só podia sair de casa depois de rezar o terço. E aí eu fui crescendo, né, bons hábitos, né, pai e mãe muito bons, criaturas boas, né, e vim conhecer o Evangelho depois que comecei a namorar a Diana, né. Você imagina, ela gostava de jogar voleibol e a gente se encontrava, eu muito tímido, ela ia jogar voleibol e eu ia assistir ela. Na verdade eu estava né, dando uma... E ela me convidou para ir para uma reunião chamada CBU, né, que era Comunidade Bíblica Bíblica Universitária. Lá com os americanos, quase comunidade. Isso. Enfim, e aí nesse processo eu fui conhecendo, tinha muita pregação da palavra de Deus, muitos jovens, né, e ali a dona Rita e o seu Ronaldo. Um sábado, acho que era de 15 dias, alguma coisa desse tipo, tinha essa reunião. E eu fui tendo contato com a palavra de Deus. Até que um dia eu fui confrontado a aceitar Jesus, né? E eu estava já num processo legal de reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. Muito interessante, muito interessante. Naquele dia, a minha preocupação, eu acho que eu já tinha, tenho certeza, eu já tinha aceito o Senhor no meu coração. Uhum. Eu tinha aceito, porque era muita coisa boa que vinha para mim, né? E eu muito inseguro naquela época, era um rapaz inseguro, tímido, doido para beijar a mulher, mas não tinha condições, doido para namorar, mas numa igreja que era altamente conservadora. Você imagina a Diana, que era uma das, vamos dizer assim, mais antigas, vamos dizer velha não, das mais antigas, namorando um descrente. E foi assim que começou esse processo de... se aproximando, né? E acabou que, conhecendo ela, conheceu a Cristo. Era, né? Tão interessante, só porque eu gosto também de contar a história. Eu andava, ela ia para o culto e eu ia de bicicleta lá do Antônio Bezerra até o centro. Então era uma paixão doida, né? Uma paixão louca. E tinha naquele momento uma Kombi, no qual o Percy e a Madalena, que moravam mais lá próximo de nós, lá no Antônio Bezerra, e eu não tinha coragem de ir na Kombi. Eu vinha de bike. Naquela época só tinha uma bike de 20 marchas, né? E eu vinha, ficava à frente na porta, nem entrava. O medo era tão grande, né? Eu não entrava, ficava no muro ouvindo o culto. Caramba. E por que esse medo de entrar assim? Não se sentia... Na verdade, eu já era um cara tímido, né? Uhum. Muito tímido. E a igreja me ajudou bastante nisso, né? Laura Lee, nos grupos. Foi muito bom. A igreja me ajudou bastante. E aí, um dia, num domingo, eu não estou lembrado assim, bem específico, mas eu fui e ouvi a palavra, aí eu cheguei em casa e tive que dizer para minha mãe. Desculpa. Mas foi interessante, porque eu tive que dizer isso para minha mãe. Que era católica, né? Muito católica e muito difícil de dizer. Ei, eu virei crente. Puxa. E eu me senti como se tivesse traindo a minha mãe. Era uma alegria para mim, que estava com Jesus no coração, mas era como se eu estivesse traindo a minha mãe. E eu tive que dizer isso para ela. Lembro, eu não sei se ela vai se lembrar. Eu disse para minha mãe, mamãe, hoje eu sou crente.
eu lembro que ela disse, não, mas se você escolheu essa coisa é porque deve ser muito boa. E eu corri lá para a faculdade, atrás dela lá. Lembro. Que lindo. Vou tentar não me emocionar mais, né? Por mim não tem nenhum problema, é um privilégio Mas vamos lá. ouvir a sua partilha, ouvir a Cara, sua eu história. saí correndo num desespero tão grande, porque era alegria, mas ao mesmo tempo a minha cabeça me traía de dizer, cara, eu tô deixando minha mãe, né? Que era a pessoa mais próxima que eu tinha. Tinha um pai, mas a mãe é mãe, né? É que tá lá, que absorve todas as coisas lá no útero e tudo mais. E aí comecei essa caminhada, essa caminhada. Eu fui lá, corri atrás da Diana e me encontrei com ela. Mas foi muito interessante. E até hoje não me arrependo. Não me arrependo dessa conversão, né? Dessa coisa maravilhosa que é se converter, né? Deixar Deus entrar no teu coração. Deixar Deus entrar no teu coração. Isso foi mais ou menos que ano, tem ideia? Rapaz, aí tu foi demais. Aí 1981 e 82. Isso. Porque nós casamos em 83. Pra você ver como eu estava apaixonado pela 80. Namoramos 2 anos. Namoramos 2 anos e casamos em 2 anos. Rapaz, eu também. Eu demorei nem 2 anos. Eu comecei a namorar em... Um pouquinho mais recente que vocês, né? Foi em novembro de 2020. Pois é. E casei em janeiro de 2022. Pronto. E olha que interessante que esse processo do Pereira, que o emociona muito, né? Ele realmente é uma pessoa bem emotiva. Às vezes ele fala com os filhos e já começa a chorar. Deu frutos, porque a atitude da mãe dele permitiu que ele usasse o espaço aberto que tinha na família para falar de Jesus, né? Legal. Então ele evangelizou todos os irmãos dele. Foi. Nós temos a Fátima, inclusive, a irmã mais velha dele, a sobrinha dele, são pessoas crentes do Senhor Jesus Cristo, estão aqui da IBC, né? Que bênção. Participam da IBC, e ele falou de Jesus para todo mundo, inclusive para a mãe dele. E a gente acredita que nos últimos anos, né, Bem? Ela fez uma decisão na Palhoça, fez uma decisão na Palhoça, uma inclusive. decisão. Então, assim, teve frutos, né? Foi dolorido para ele, em termos de ter que comunicar. Naquele contexto de 40 anos, realmente era uma decisão bem difícil de fazer no âmbito da família, no contexto familiar que ele tinha. O evangélico estava começando a crescer, né, no Brasil. País muito católico. Tinha preconceito. Hoje a gente tem preconceito, não, mas naquele momento tinha preconceito. Os crentes, né? Chamavam a gente assim... O catolicismo era bastante presente você nascia no lar católico, você não precisava fazer nada. Você tinha nascido católico, de pai católico, você era católico, naturalmente, né? Bom, mas aí... E eu, né? Eu cheguei antes do Pereira na IBC. Eu sou a mais velha mesmo, Pereira. Eu acho que só tem comigo aqui nessa geração o Genésio e a Decila. E os filhos deles, né? E os filhos deles, isso. Né? E eu acho até que eles são ainda do endereço do centro. A gente entrevistou o seu Genésio, né? Quando esse podcast sair, já vai ter passado o testemunho. Ele contou que eles vieram visitar a IBC na fundação. Bem novinhos, né? Em 59, o pai dele 59. Trazia. Mas eles não moravam em Fortaleza. Então, quando eles vieram realmente morar, foi em 70. E aí os filhos crianças, né? Então acho que quando vocês chegaram, os filhos já eram jovens, né? Também. Já eram jovens. Idade próxima. Em 70 isso. Então eles são egressos do templo da central, da sede central, no centro da cidade. Gonçalves Ledo 67. Então eles chegaram aí lá, mas chegaram mesmo para congregar na Gonçalves Ledo. Foi quando vocês chegaram também. Em 67. Aí eu cheguei em 79. Tinha 19 anos, e como foi que eu me converti, né? Da minha família, eu tenho um irmão que se chama Alican, ele é membro também dessa igreja, e o Alican, com idade mais ou menos de uns 10, 12 anos, ele foi evangelizado pela igreja lá na Gonçalves Ledo, por um trabalho missionário do seu Donaldo e dona Meime. Eles moravam no bairro onde a gente morava, e tinha um filho, o Paulo Carrum. Eu não vou contar a história, gente que sabe das histórias assim tem que lembrar de muitas coisas. Então, pode contar à vontade. Não, porque o Paulo Carrum
filho da dona Meime e do seu Donaldo, ele é irmão da Débora, que trabalhou no Querigma, da Dana, que casou com Paulo Sampaio, todos da IBC, daquele momento, inclusive, da Gonçalves Ledo, né? Então, eles foram, o meu irmão, nessa idade, pegou amizade com Paulo Carrum, e o próprio Paulo, esse evangelismo nasceu dessa relação de 2 meninos, de 2 crianças, eram 10, 12 anos. E aí o Alican leva o evangelho para casa, para a nossa família, que tem 6 filhos, ele é um deles, eu sou a mais velha, né? E foi aí que eu comecei a ouvir e saber da existência da Gonçalves Ledo. Eu já tinha 18 anos, em 1979, início de 79, eu passei no vestibular. Era a coisa mais... uma pessoa da minha classe social passar no vestibular da Universidade Federal era uma coisa assim, uma conquista que não tinha preço. Era muito difícil passar. Se hoje não é fácil, imagina na época que tinha pouquíssimas universidades. Isso, tinha pouquíssimas universidades, né? E naquele ano, eu lembro que o vestibular também estava testando a primeira metodologia. Era uma metodologia que ele saía daquela coisa tradicional da única escolha e passava para múltiplas escolhas. Então, as questões tinham uma descrição e tinham várias opções certas e várias erradas. Era uma prova bem difícil de fazer. Já fiz prova assim na UES. Com múltiplas escolhas, né? Então, essa era a primeira vez. E era a primeira vez que se introduzia o teste de redação, que também não tinha. Né? Então, eu prestei vestibular para farmácia, fui muito bem. Depois da redação, eu subi com uma nota até para o 25º lugar de 100 vagas. E consegui ficar no primeiro semestre. Foi nesse momento dessa entrada aí na vida acadêmica, né, que eu também me dei conta de que eu precisava tomar uma decisão de que caminho eu ia escolher na vida. Se eu queria ser crente e aceitar Jesus como eu estava ouvindo, sendo pregado na Gonçalves Ledo, né? Pregado por quem, Diana? Pregado pelos pastores da época. Na época que eu cheguei, a gente já estava sem pastor, por 3 anos, né? Criou essa vaga, assim, essa lacuna. Vocês tinham chegado ainda no momento que estava... Quando eu cheguei, o pastor tinha falecido, né? O outro pastor, o oficial, vamos dizer, ele tinha falecido, era um pastor Jadir que fez, eu acho, essa transição da Central para Gonçalves Ledo, ele faleceu, aí a igreja ficou na liderança do pastor Dantas, e ele vinha compartilhando essa liderança com pessoas como Mauro Clark, pessoas como o Jimmy Clark, principalmente o Mauro. O Mauro, eu acho que é digno de nota esse registro, porque aquele homem, ele era um engenheiro, mas ele era tão estudioso da palavra e ele era tão comprometido com o evangelho que ele praticamente virou pastor da igreja nesse período, né? Que a gente ficou sem pastor. Então, eu cheguei nesse contexto, tanto da família, era meu irmão lá, e nessa situação de sem pastor, né? E aí foi aí também que eu decidi que eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Eu vou ser uma farmacêutica, começar a ficar adulta, e eu vou tomar uma decisão lá na igreja. Aí, na mão de quem eu me converti e levantei a mão, né? Que até hoje a gente faz isso, né? A gente levanta a mão, graças a Deus. A gente tem a oportunidade de se manifestar por essa decisão. Eu fiz isso numa pregação do nosso querido irmão Pereira, que tinha muito carinho por eles, o Percy Fragoso. E a esposa dele ainda é viva, Madalena Fragoso, eles moram em João Pessoa. Ela mora em João Pessoa, ele já é falecido, né? E naquele dia o Percy fez um chamamento e eu atendi. Isso era 1979, eu ainda não tinha conhecido o Pereira, e nem a maioria das pessoas, como Ricardo Marques, Eduardo Gomes, pastor Alcimor, Francisco Maciel, essas pessoas ainda não tinham chegado em 79. Chegaram todos nos anos 80. Né? Eles chegaram todos entre o ano de 80 e 81. Mais precisamente, a maior parte deles chegou em 81. Né? E quando eles chegaram em 81 na IBC, eles já encontraram esse grupo de universitário. O Pereira aí entra, né? Nós começamos a namorar em 81, setembro de 81. E nessa época a tua família tinha alguma crença? Recebeu bem a conversão? Recebeu muito bem, porque os meus pais eram pessoas assim do interior, né? Mas o papai tinha um grau de instrução
de técnico, digamos assim, tinha uma formação, nem formação ele tinha, ele fez, foi o segundo grau no Mobral, fez o Mobral e depois fez um programa de governo, fez o segundo grau. Meu pai é falecido, eu tenho boas lembranças dele, e agora eu me emociono. Enfim, me receberam muito bem, porque o Alicão já tinha feito todo o trabalho, né? E todos eles se converteram, viu? Todos os meus irmãos se converteram. Antes eram católicos, Eles eram aquele católico eu nasci brasileiro, católico. né? Eu nasci católico, então... Não praticante. A minha mãe dizia que era católica, mas ela não conseguia nem saber os credos. Ela nunca praticou, foi criar os filhos. E meu pai, que era o mais curioso, assim, lia mais do que ela, ele falava de várias seitas e tudo, se dizia católico também, que foram batizados, eu acredito, né, na Igreja Católica. Então, eu não tive nenhuma resistência, ao contrário. Eles dois favoreceram para tudo que esses 6 filhos participassem das atividades da igreja. Que bênção. E quando tu chegou que disse que não tinha esse pessoal que eu sei que vários foram compor ali a liderança, né, foram ajudar na construção da igreja, né? Você falou do Dudu, meu pai, Maciel, né, e outros. Como é que era a igreja? Era mais pessoas mais velhas ou tinha outros jovens também? A igreja era uma igreja, como o Pereira mencionou, bem conservadora. Como é que eu dou o exemplo do conservador para os dias de hoje? Tradicional, né? Assim. Tradicional, vamos dizer assim, o controle da membresia era bem interessante, o controle da membresia. Se você perdesse 3 aulas dominicais, você estava excluído da igreja. Eita! Tinha uma chamada com aquele livro de escola. Imagina aí o pastor Hamilton. Dá pra ele essa ideia aí. Se faltar o Alan Bíblico, se passar mais de uma semana sem assistir a aula do Panorama do Antigo Testamento. E olha, as mulheres não poderiam entrar de calça, né? Era muito conservador. Usava calça. Então, isso aí eu tô sabendo que só depois que o pastor Mano chega ainda passa um tempo. Então, né, e se chegasse, e se fosse de saia um pouco mais alta, também já passava pelo critério. Mas tinha alguma instrumento de medida? Não tinha régua. Nós não vamos citar as pessoas, mas tinha umas réguas humanas. Elas são pessoas tão maravilhosas, elas faziam aquilo tão maravilhosamente, elas são vivas ainda, né? Mas é engraçado, a gente estava conversando hoje, né, que as pessoas têm visões diferentes, às vezes tradições diferentes, né, e com o tempo vai quebrando, tem divisões, mas não pode perder a noção da unidade, do corpo, do amor, da igreja, ele vai acima disso, né? Olha, até essa censura era feita de um jeito tão amável. Com amor, de querer preservar, cuidar, né? Ali, por mais que hoje a gente tenha outras perspectivas. Eu jamais me senti tolhida nessa admoestação. Ou quis abandonar a igreja. Quis abandonar a igreja por isso. Ao contrário, eu dizia, realmente, eu preciso aumentar a bainha da saia. Ou eu dizia, tá bom, dona, valeu, entendi. Eu não criava, não fazia... Não me ofendia esse tratamento, essa admoestação. Como a Bíblia diz, né? Os mais velhos, as mulheres, elas ensinem as mais novas, né? E também tinha aquela coisa, né, bem, que era do conservador, que tinha o grupo das mulheres, só mulheres se reuniam, e dos homens. Aí a gente tinha dificuldade mesmo, porque no grupo só de mulher, o que é que pode sair? Aprendizado só voltado para a mulher. Então acabava que eu não aprendia. A parte do homem, né? Eu estou me lembrando aqui de uma situação que nós fomos assistir um filme numa quarta-feira. E nós faltamos o culto de quarta-feira. E nós, numa outra situação, nós comunicamos, né? Por que vocês não vieram? Porque a igreja era pequena e sabia da vida. Já sabia todo mundo quem vinha. Sabia. Até as roupas que o indivíduo vinha, a gente sabe. Se viesse com a mesma roupa, 2 cultos seguidos, né? A gente era muito próximo. E eu, inocentemente, fui dizendo, não, nós fomos assistir um filme. Puxa, aquilo foi motivo de... Foi triste. Né? Como é que você falta e tal. Mas tudo a gente tem que ver que era um zelo, né? Não temos que ver isso como uma coisa negativa. Sim. Eu acho que a gente tem que olhar para aquele momento da igreja, trazer para hoje e fazer que hoje, mesmo tendo uma série de coisas diferentes, a gente possa trazer algo bom de lá, mesmo que as réguas humanas, né, que fizeram lá no passado, nós chegamos aqui, né, e somos o que somos. Então, acho que a gente não está aqui para
para colocar pontos negativos nessas pessoas. Não, Elas absolutamente. foram zelosas, Tenho foram muito zelosas e carinho o por momento elas. e aquele momento fazia com que elas fossem zelosas. É. E muitas estão até hoje na fé, contribuindo para o reino de Até Deus. hoje, né? olha... Seja aqui, seja em outros Nossa, lugares. Né? Até hoje, até hoje. Então tinha assim... Aí o pastor Armando... Bom, nós, nesse ínterim, eu conheci o Pereira, né? Ele falou... E quando foi... Nos preparamos para casar... Aí marcamos Uma a excelente data. opção, né? Uma excelente opção. Modéstia à parte, né? Nos preparamos para casar. Quando nesse ínterim circula uma fotinha do pastor Armando, uma foto dessa de tamanho de passaporte, né? Ele tinha 30 anos, quando eu me lembro disso, eu digo, Senhor Deus, era um pastor que ia coordenar uma igreja de 30 anos. E embora a gente também, você fez essa pergunta, eu não respondi, eu não tenho um número definitivo, exato, de quanto tínhamos naquelas pessoas, mas a gente tinha uma igreja de mais ou menos 100 pessoas. Uhum. A maioria jovem, a maioria no processo de entrada do vestibular, como Ricardo Marques, Heráclio e outros, e a maioria participando desse grupo que o Pereira mencionou. Era a Comunhão Bíblica Universal. Mas a gente tinha um público, vamos dizer assim, flutuante, que eram os americanos, de jovens, nós tínhamos ali uns 30 jovens, né? 30 jovens. E aquelas pessoas mais maduras, né? Era seu Alírio, Dora e a esposa dele. Família, né? Família, o Mauro Clark, esposo, filhos. E tinha realmente, eu acho que eu consigo achar entre 80 e 100 pessoas para a gente não ficar nessa discussão de quanto tinha exatamente, né? Enfim, dessas. E aí circula esse quando a vinda do pastor Armando começou a ser anunciada por nós, porque a gente orava por um pastor, o Senhor nos envia um pastor, né? E aí o Mauro Clark foi fazer esse trabalho de pescar esse pastor lá nos Estados Unidos, né? Já com outras intervenções aqui do antigo pastor Armando, né? Em São Paulo, da igreja do Tucuruvi, de forma que quando chegou a notícia do retrato, dizendo encontramos um pastor, circulou essa foto. E a gente orava. Eu soube que quem trouxe a foto foi o missionário, né? O Thomas Wilson. O pessoal chamava de Tomé, né? Sim, da história pastor que meu pai Tomé. conta, que ele chegou mostrando, eu conheci esse pastor aqui nos Estados Unidos, Isso, né? Pois é. Não era a melhor foto não, né? Mas ele estava bem, ele tá igualzinho como ele está hoje. E aí só mais magrinho, mais bigodudo, né? E nós dois nos preparando para casar, gente. Aí agora vai chegar um pastor, mas a gente já tinha feito um acordo com o pastor lá de Barbalha. Ele já tinha concordado em nos casar. Era um pastor americano missionário também. Mas quando chegou o pastor, aí ele disse logo, absolutamente, quem vai casá-los sou eu. Quem vai casar vocês sou eu. E aí eu disse, ele perguntou, quando é o casamento? É 23 de abril. Aqueles olhinhos dele quando ele abre. Eu ouvi ele contando um dia desse aqui pra gente, ele disse, aliás, não, acho que foi, agora misturei, não sei mais quem foi que contou não, que teve um curso de noivos... Foi você mesmo. Ultra rápido. Foi ultra rápido, gente. Isso já era, ele chegou janeiro, mais ou menos, todos aquele processo da imposição de mãos, né, de referendá-lo como pastor, tudo isso acontecendo, pastor novo na igreja, um monte de coisa que ele ainda tinha que lidar com esse casamento, com esse casal de noivos. Aí lá vem ele, a Heloísa, com a novidade que eu digo, nessa altura, ainda vai fazer... Vamos fazer um curso de noivos. Todas as quartas-feiras. Antes do horário batista, que antes era do horário batista regular do horas, culto de oração, né? que era 7 horas. Isso. Tínhamos que sair correndo de onde a gente estivesse, chegava lá de mãozinhas dadas para fazer o curso de noivos. Foi o primeiro curso de noivas que eles dois fizeram, né, na vida, assim como também foi o primeiro casamento que o pastor Armando fez, né? Por isso que é um marco, é um memorial muito mesmo, legal. né? 40 anos juntos. Chegamos junto com o ministério dele, né? E ele já foi iniciando as atribuições de casar. Legal, que a história dele de ministério de casal e tudo chega junto com a história de vocês. Chega junto, né, com a nossa história. E fizemos esse curso. Foi um casamento lindinho, não foi, bem? Foi muito bem. Eu ouvi um boato aí, lisos, eu queria saber se é dois verdade. Lisos casando. Isso aí é a história do meu pai. Segundo o meu pai,
a igreja quase toda chegou atrasada. Foi. E o pastor começou Na mesmo hora. na hora, aí o pessoal chegou uma galera que já tinha perdido Em o casamento. concordância comigo e com o Pereira, ele consultou, ele já passa do horário X e a gente diz, pode casar. Meu irmão não assistiu o casamento. Meus tios não assistiram o casamento. E a gente cumpriu o horário, não foi, Pereira? Não ficou essa história de enrolação. E eu disse o seguinte, 7 horas você esteja entrando. Não tinha negócio de atrasar. Eu vou atrasar meia hora. Não tinha esse negócio de atrasa 40 assim, minutos não. porque é educado, né? Aquela coisa do momento. Eu digo, 7 horas você esteja lá. 7 horas. Na verdade, eu tava doido pra casar. Né? Queria logo ir pra lua de mel. Que bom que chega atrasado mesmo, porque aí você não tem nem que falar com você. A né? lua de mel é interessante. Nós não vamos entrar nesse, mas a lua de mel foi interessante. Mas o casamento em si, gente, você imagina, nós dois, como Pereira sempre brinca, 2 lisos se casando. E não tinha essa história de buffet, preparação do casamento, decoração. Não, gente, tinha nada disso. Foi um lindo bolo dado pela dona Foi Dona um Rita, belíssimo feito bolo, pela dona Rita. que foi nossos padrinhos de casamento. O seu Ronaldo foi o fotógrafo. Isso, um ponche que Padrinho todo mundo e queria... fotógrafo. Parece alguém que eu conheço que tá ali atrás. Fotógrafo. Um ponche que todo Né, mundo Afonso? queria Ponche, saber todo o mundo queria sabor saber daquele, como se era aquela- grapete com alguma se era coisa. para beber ou se era só para enfeitar. Isso, né? E ela ainda fez um bolo de 3 andares com um Que casalzinho. Né? Tudo isso foi a decoração, quem fez foi o Paulo Sampaio. Eu nunca me preocupei, nem sequer se ia ter flores. Os copos de leite, lembra? Os copos de leite colocados nos bancos Depois de que madeira. passou, eu perguntei, Paulo Sampaio, onde tu arrumou essa decoração? Ele disse, emprestada de outra igreja, Foi de outro mesmo? casamento. Rapaz, eu tenho uma história legal sobre casamento. Paulo, né? muito obrigado, ficou lindo. Que massa. Eu tenho uma história legal porque, aqui falando de memorial, né? Memorial é a celebração do que passou. Não é tão distante, né? Eu acabei de fazer 1 ano de casado em janeiro, né? Me casei em janeiro de 2022 com a Gleice. Inclusive o Afonso, que está aqui atrás, né, nos bastidores, que tem uma empresa de casamentos, né, de fotos, vídeos e tudo mais. Era também um dos nossos padrinhos, nossos grandes amigos, né? Ele e a Vitória. E aí os dois entraram primeiro para poder passar, né, no corredor das pessoas. Começou a tocar a música dos padrinhos, aí imediatamente eles terminam de andar e voltam para pegar as câmeras para poder bater as fotos, né, Afonso? Foi muito engraçado, gente. mas eu queria contar que, falando do atraso, né? Eu e a Gleice, a gente debatendo se ia ter atraso ou não, né? Se ia fazer isso aí, né? Ela, não, no máximo estourando 5, 10 minutos estourando. Aí eu, amor, mas tem gente que às vezes tem algum imprevisto, né? A própria família. Tá pelo menos uns 20. Ela, não, então 15. Pronto, fecha nos 15. Aí tira uma média. Rapaz, a Gleice ficou pronta. O casamento era 4 horas. 15 para as 4 ela já estava prontíssima. A gente veio para a igreja de manhã. Inclusive, ela bateu o carro dos pais dela de manhã. No dia do casamento foi outra loucura. Mas deu tudo certo. Aí eu trouxe tudo, né? Fiz uma lista no meu celular. Fui ticando tudo para não esquecer de nada. Todo terno, sapato, tudo. Quando eu chego na hora de me vestir, eu tomo um banho aqui na igreja, né? Me visto. Vale, cadê meu sapato? Acho que eu deixei lá dentro da sala. Quando eu chego na sala também, nada. Aí bate aquele desespero. Cadê o Isso assim, faltando 20 minutos pro casamento. Aí eu, meu Deus, eu não acredito. Aí eu vasculhei todos os cantos. Nada desse sapato. Canto marido, o banheiro, tudo. Meu Deus, eu esqueci meu sapato em casa. Aí pronto, eu fico desesperado, porque eu digo... Foi uma discussão, para culminar 15 minutos de atraso e o meu sapato tá lá em casa, que é pelo menos 20 minutos da igreja, né? Andando na rodovia e mais 20 minutos para voltar. Aí eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí eu ligo pros meus pais, aí ligo pra Gleice e tudo. Gente, não aconteceu isso. Aí eu, amor, me perdoe, meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí eu tava tão nervoso. Pronto, minha mulher vai me matar no dia do meu casamento. Aí eu cheguei, aí ela... Aí não queria se ver, né? Porque queria ter aquela surpresa da roupa de noivo e tudo. Aí ela... Amor, vem aqui. Aí botou só a mão assim pra fora da sala e disse, eu vou orar com você. Tá tudo bem. O que importa é a gente casar no momento que for que o Senhor reservar. Se atrasar, atrasou. Pronto. Aí orou, aí beleza. Aí minha mãe foi com minha tia, pegou o sapato lá em casa. Voltaram, né? E aí, por causa disso, o casamento atrasou quase 1 hora. E aí tive a oportunidade de contar essa história no final, né? E era assim, os padrinhos todos prontos na fila e eu descalço, de terno descalço, andando aqui pela igreja, conversando com o povo só de chinelo e o povo rindo da minha cara, né? Batendo foto de mim.
No final deu tudo certo, o casamento foi maravilhoso. Meu pai que casou a gente, né? Olha aí. E só teve um problema, né? Que a banda tinha hora marcada, porque a maioria eram servos que vieram tocar por amor, né? A gente iam trabalhar depois, aí metade das músicas foi cortada no final. Mas foi maravilhoso, Assim, sensacional. né? Pois o nosso foi desse estilo aí. A minha mãe fez, faço o registro aqui, foi a minha mãe que fez o meu vestido de casamento. Nós duas fomos comprar o tecido e ela que fez. E ficou legal. Os jovens, gente como o Dudu, eu acho que ele foi o nosso garçom. Era a mocidade que servia o bolo e o refrigerante. E todos os convidados da mocidade estavam, e os outros também. E foi um casamento que, segundo o pastor me disse, eu gravei, né? Por que você casa, assim, dando satisfação a todo mundo, né? Porque é justamente isso, porque você precisa compartilhar um marco desse momento. Se a gente não tivesse feito aquela época, por mais simples que tenha sido o evento, a gente não poderia contar essa história nem falar nada sobre ele, né? Então, quando é importante que a gente case, isso, além de cultura, também é um mandamento, né? A gente valoriza esse momento justamente para dividir com os amigos, né? Como foi, como é, e fazer com que no caminhado do casamento esses amigos também nos ajudem. Até hoje, voltando aí do passado para hoje, até hoje, gente, nós temos amigos da IBC, irmãos em Cristo, que duram de uma amizade, casais de 40 anos. Nós nunca, assim, esses amigos nunca nos faltaram. E eu nunca bati nem Pereira à porta do pastor Armando para pedir, não falo isso com orgulho, eu falo para dizer assim, que se você construir relacionamentos íntegros com os seus irmãos em Cristo, eles vão estar presentes na sua caminhada, né? Pessoas como o Márcio Arroz, pessoas como a Lígia e o Maciel, que até ontem mesmo nós nos reunimos em casa. E até hoje nos reunimos, passamos 16 anos fora da IBC, presente daqui, em Brasília. Nunca deixamos de nos relacionar com essas pessoas, né? E voltando à história do casamento, eu acho que esse é um marco interessante que a gente deixa para a igreja, esse legado, né? Ele está conectado ao ministério do pastor nos 40 anos, mas também está conectado às verdades que a gente pratica, bíblicas, aqui no que diz respeito ao casamento. Não vamos dizer que é fácil, né? Bem, também para não enganar as pessoas, não é fácil casar, mas manter um relacionamento de casamento é uma bênção. Quem consegue chegar até aqui, vamos nessa, né, bem? Vamos ver. Falta só 39 anos para eu chegar no patamar de vocês. Mas em nome de Jesus. É um bocado de sal, comido junto. Um bocado de sal, né? Quem nos vê hoje, às vezes, não sabe o que nós passamos. E relacionamento é relacionamento, não tem jeito. Ainda mais se for um relacionamento homem e mulher, que são duas cabeças totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes. Aí é a presença do seu Jesus, né? Exatamente. É verdade. Se não tiver esse elo aí, que é Jesus, meu filho. Não, é difícil. E falando sobre a IBC aí nessa transição, o que é que marcou vocês quando vocês chegaram? E depois da chegada do pastor, né, com essas mudanças, quais vocês diriam que são os grandes marcos, não necessariamente eventos, mas o que é que marcava vocês ali naquela congregação, né, quando vocês chegaram e ao longo desse tempo que vocês conviveram? Quando o pastor chegou, desceu de um carrinho, sei lá que carrinho era aquele, uma esposa linda, jovem, me lembro demais. A Heloísa tinha os cabelos aqui bem encaracolados, assim. Eu acho que ela fazia uso de bigodinho da época, sabe? Linda. Bigudinho, é bom você explicar para esses que é bigudinho? Deixa pra lá. É Bob, é? Não era tão... Eram ondulados. Era ela dando de mamar ainda a Elissa. Ela dando de mamar a Elissa. A Elissa tinha 8 meses e te trazia a Midian, né? 3 aninhos pelo bracinho, assim. Essa foi a cena, a nossa recepção da família Armando Bispo da Cruz na IBC, né? Então, já naquele momento, como nós oramos por esse pastor, não tinha como a gente, como membro, não chegar junto desse líder. Então, essa foi a primeira coisa que a gente fincou pé, e ele também, né? Conte com os jovens. Daqui, desse momento, conte com a gente. E ele, de fato, contou, e a gente não soltou a mão dele, né? Muitas vezes, no percurso,
de ida e vinda. Se eu tivesse no lugar dele, eu teria sentido do mesmo jeito, uma vontade de desistir, só chutar o pau da barraca, né? Muita pressão normal. As pessoas ficam... Hoje, com maturidade, eu posso falar isso, né? As coisas de... A igreja é uma organização de pessoas. E as pessoas pensam diferente. Pensam na mesma fé, como pensam em Jesus Cristo como Salvador, mas elas pensam em fazer os processos diferentes, em organizar os processos diferentes. Então, não vou te dizer que foi fácil, mas foi unânime nesse momento, pelo menos pelos jovens. Talvez a palavra unanimidade não é uma boa palavra, eu quero dizer assim que a gente chegou junto. Então, o que me impactou mais foi isso. Em seguida, nós fomos ter os filhos, e nós dois fomos muito criar os filhos, mas nem isso nos afastou do apoio à igreja, né? Em todos esses anos, o Pereira foi mais específico, ele vai comentar como é que ele ingressou no papel, na atuação de servo, e eu, de várias formas. Em todas as áreas, tinha mais uma coisa administrativa, via do esporte, tinha uma coisa mais de planejamento, mas nunca eu me afastei da igreja nesse sentido de não participar. Né? Porque eu entendia que fazer parte da igreja era também participar dela, de tudo que estava acontecendo. Então, e servir, né, aos irmãos. E servir. E eu ficava encantada com as ideias que o novo pastor trazia. Eram ideias arriscada para a maioria, eu até também, mas era jovem, e o jovem diminui muitos riscos, né? Então eu não ficava infernizando ele, achando furo nos planejamentos dele, não. Rapaz, nós vamos nos mudar, vamos vender o quê? O senhor vendeu a igreja? Bom, vendeu a igreja, vai ter que botar a igreja em algum lugar. Aí chega com a ideia do Metropolitan. Chiquerésimo, tá, mas vamos, vai ter ar-condicionado, já é uma grande diferença, né? Então, assim, agora né? não tem mais ar-condicionado. Mas é aberta, sem porta. Mas tem um ventinho, né? Ventinho tem bom. essa brisa aqui desse lugar. Então, assim, o que me marcou foi isso. Sempre nós participamos como membro ativos. Está em Brasília, não participa? Participa sim. Está precisando de juntar um dinheiro para arrumar uma casa, não sei de quem. Participa. Bom, olha, fulano está em problema, está precisando de oração. Vamos orar. Está na pandemia, vamos fazer... Faz o grupo à distância, com o Valdeci e a Carminha, né? Foram durante a pandemia. Sim. Enfim, eu acho que me impactou foi isso. Me senti muito confortável com a liderança inovadora, mas acho que a decisão minha foi de estar, do Pereira também, né? Estou disposto a participar. E até aqui estou hoje, né? Eu sempre digo para mim, depois desses 40 anos que eu já vivi, todos os modelos da igreja aqui, né? Não o modelo da pregação, não é disso que eu estou falando, os modelos institucionais, de como ela se organiza, de como ela oferece, apresenta o evangelho às pessoas, né? Mas eu desde sempre coloquei duas assertivas no meu compromisso comigo mesmo. Eu só deixo a IBC sobre duas condições. O dia que eu descobri que ela não gerencia bem os recursos e o dinheiro, né? Que ela não faz bom uso desses recursos ou que ela incorre alguma ilegalidade, e no dia que esse pastor começar a apostatar da fé. No dia que essas duas condições acontecerem, uma delas, eu deixo essa igreja. Mas estar lá, em nome de Jesus, eu tenho orado por ela sempre, para que ela se mantenha fazendo o trabalho que ela está fazendo, que é, né, vou até resgatar um tema que a gente já praticou, ganhar Fortaleza para Cristo. Amém. Isso. Amém. Quando você me falou a primeira vez, agora você falou mais educado. Da outra vez você falou assim, rapaz, eu só saio daqui se o pastor roubar ou apostatar. Né? Agora você falou se cometer alguma ilegalidade, né, e tal. Mas é isso mesmo. Eu, assim, sempre reflito nisso, né, de que nós temos que ser fiéis, não à instituição, mas à Igreja de Jesus e à comunidade que Deus nos deu para nos abençoar, para nos ensinar, né. Eu cresci aqui na IBC, né, porque meu pai estava lá, né, o Ricardo chegou em 81, eu acho, ele. Isso. E então, quando eu nasci, em 95, ele já estava aqui há muito tempo. Minha mãe chegou em 89, eu acho, 88, por aí. E, assim, sou muito privilegiado, né, de ser abençoado aqui. Aprendi e aprendo demais, né? Olha que privilégio, olha o legado aí. Eu e o Pereira, sendo coordenado nesse podcast pelo Daniel, filho meu Deus. da Tô Ana só Carlos, Ricardo entrevistando a gente as viu autoridades você máximas.
Menininho, participamos da gravidez da sua mãe. Você era menininho, assim, andava de pezinho alto, tinha aquele... Ainda ando, só melhorou um pouquinho. Pois é, e todo mundo olhava, olha, o menino do Ricardo Marques anda de ponta de pé, né? Verdade. Nós vimos, é uma bênção, Daniel, para nós é um privilégio. Igualmente, assim, eu que sou apaixonado por história, apaixonado por legado, por pessoas, assim, né, que tem muito a ensinar. Ouvir vocês e ver a emoção da conversão que ainda existe, né? A emoção que faz chorar pela conversão em Cristo depois de 40 anos. Né? Existe, isso é a prova do amor de Deus que faz permanecer. Sim. Amém. E você, Pereira, o que foi que te marcou aí nessa história? Rapaz, para mim, a Diana é mais descritiva, né? Ela vai a fundo, a miúde, né? Quando o Armando chegou, nós tínhamos vamos chamar de pastor, que não era pastor oficial, mas o Mauro Clark, quando eu novinho, né? Novinho ali na fé, mas o Mauro Clark era muito forte, ele tinha uma característica na pregação dele que se você ouvir, você vai amá-lo. E quando o Armando chegou, o Armando muito humilde, foi muito humilde. O cara chegou, viu a da situação, né? Tinha um corpo de diáconos forte, muito forte, que coordenava as ações da igreja, né? E eu vi nisso no Armando, ele deixou eu esperar aí 1 ano para que as coisas começassem a acontecer. Mas uma coisa que me chamava a atenção é que o Armando sempre foi muito forte biblicamente, não que o Mauro não fosse, mas ele é muito forte, ele trouxe essas coisas para nós jovens naquele momento, e isso marcou muito, né? Eu não era muito um estudioso, não era um Ricardo Marques, um profundo conhecedor, e eu me adaptava mais às coisas práticas, o evangelho prático, do que é que eu tenho que fazer, entendeu? E aquilo eu trazia para mim. Até hoje na minha vida eu sou muito... Eu gosto das coisas práticas. E o Mauro ensinava isso muito bem, porque a gente abria ali a escola dominical com 20, 30 jovens, e eu gostava muito do Mauro porque ele trazia essas coisas. O Armando trouxe, vamos estudar a Bíblia, né, o Velho Testamento. Então, assim, me chamou muito a atenção. E na hora da gente decidir, né, aí não sei se a gente deve falar do empate, da cisão que houve, né, Armando e Mauro Clark, né, que a gente teve que escolher para um lado, qual lado que a gente ia, pesou a gente ficar com um pastor, né, e isso para mim foi interessante, interessante e muito como é que eu vou dizer, qual é a palavra, muito doído. Aquela cisão, aquela quebra ali foi muito doído, porque o Mauro Clark era o nosso padrinho de casamento, né? E o pastor que estava chegando para nos cuidar, né? Então foi assim, mas o que me chamou, o Armando vindo, foi essa coisa do estudo. Nós tínhamos uma escola dominical onde ele falava e descrevia muito bem essa coisa da gente, né? E a gente também tinha uma visão muito, como é que eu vou dizer, a gente talvez estudasse mais o Novo Testamento e esquecesse do Velho Testamento. E ele trouxe isso e falava uma coisa que me marcou também, que ele dizia assim, os crentes têm que ser na igreja, dentro de casa e fora de casa, né? Você não vai fazer só coisas boas porque está dentro da igreja, igreja. Mas era uma coisa que me marcou isso. Dizer assim, olha, você é crente aqui, vamos dizer, e acolá. Então, no todo, você tem que ser um crente, um discípulo de Jesus. É isso. Vocês falaram aí no Mauro Clark, né? Queria aproveitar, de repente, vocês quiserem comentar mais alguma coisa sobre o legado que ele deixou também, né? Antes do pastor Armando chegar, porque eu sei, porque eu já ouvi de vocês, né? A dívida de gratidão que existe de uma pessoa que assumiu a igreja quando não havia pastor, não havia ninguém para cuidar, né? Isso. Vocês têm algo a dizer sobre esse momento? A gente até mencionou isso, né? Vou tentar assim listar. A IBC tem sim uma dívida de gratidão com o Mauro Clark. Eu reconheço, eu pelo menos particularmente considero que tem. Primeiro porque
ele se prontificou a fazer quando não tinha ninguém. Você liderar uma igreja, nem é pastor, voluntário totalmente, como irmão, por puro amor ao evangelho, pela importância de saber que a igreja de Jesus precisa de condição, precisa de liderança. E o Mauro esteve lá com toda a competência e carinho que ele ofereceu durante, talvez mais, né, bem 3, 4 anos. Eu não lembro exatamente quando foi que o Mauro chegou, mas ele deve ter chegado logo depois de mim. Eu cheguei em 79, ele deve ter chegado no mesmo ano, por aí, né? Então, assim, eu acho que merece, sim, deixar na história esse registro, né? Outra coisa que o Mauro fez também pela IBC foi assumir o papel de buscar o pastor, caçar um pastor. Né? Ele se dispôs a sair do conforto dele, né? Ele podia ter ficado lá e, enfim, pede aí a denominação dos pastores locais, que indique alguém, mas ele não fez pequeno. Ele pensou em fazer a melhor procura pelo pastor, identificar o melhor pastor. Né? E também eu penso que isso é um legado, um trabalho que ele fez. Né? E mesmo depois do que o Pereira mencionou aí da cisão, e às vezes a gente fica assim, a igreja ela foi repartida. Olha, as células se repartem também na biologia, né? E elas se repartem para se multiplicar. Uma se multiplica num papel e a outra se multiplicou em outra. O Mauro Clark, ele não abandonou o evangelho. Pelo contrário, né? Ele é pastor contrário, hoje ele é pastor de uma igreja. Pelo contrário, ele continuou fazendo o trabalho de pastor. Né? E essa decisão, essa cisão daquele momento, daquele corpo ali, né? Era uma cisão necessária, eu acho até, né? E totalmente pensada em duas pessoas que igualmente eram servos de Cristo, mas tinham jeitos diferentes, metodologias diferentes. Para manter a integridade dos ministérios de cada um. Exatamente, a vida e a forma como cada um optou de escolher, de ser, né, de liderar o povo de Deus. Então, assim, não é para ter medo, sabe? Ao contrário, estou achando ótimo que o Pereira trouxe esse assunto nesse registro do podcast para acabar com esse mito de que igrejas não têm problemas organizacionais, que igreja não tem problema com a liderança, com os relacionamentos. Tem. Todo relacionamento é entre humanos dentro de regras de uma organização, dentro de uma cultura de organização. Então, a igreja tem sim, tem pastores, tem pessoas, administradores, para cuidar disso e trabalhar nisso da melhor forma e como deve ser, do ponto de vista do que o Evangelho nos diz para conduzir o povo de Cristo. Né? Então, houve sim uma cisão, né, da Igreja Central, mas ela continuou sendo central. Ainda hoje a Igreja Batista Central. E ainda hoje ela está com o mesmo propósito, de falar de Jesus, de apresentar o evangelho às pessoas, de amar o próximo fora na comunidade do Ancuri, né, por meio da fundação. E isso não tem que ser guardado como um legado ruim. Isso tem que ser comentado como aconteceu, foi uma lição, aconteceu assim, e os resultados foram esses. As pessoas, Mauro continuou na vida dele e o Armando Bispo da Cruz continuou com o ministério dele, para o qual ele tinha sido chamado. Né? E sem medo. E hoje pessoas estão sendo abençoadas, né? E hoje, em todos os lugares todas as pessoas lá onde o Mauro Clark está, quantas pessoas, né? Estão sendo abençoadas? E aqui também. A história não precisa olhar para essa fase da história como uma coisa assim, sabe? Não é nada disso. É coisa de organização. Igreja, povo de Deus, quando está tudo junto, são crentes, adoradores, louvam o Senhor. Quando eles estão dentro da estrutura de regras administrativas e de condução, eles são pessoas comuns. Têm que tomar decisões que cabem a eles. Aquela decisão naquele momento pareceu a melhor. E eu acho que foi a melhor para ambos. Foi dolorido. Foi mesmo. E eu até me sinto muito confortável, não diria, mas assim, muito isenta de paixão para fazer esse comentário, porque era uma jovem de 19 anos. Eu cheguei e olhei aquilo tudo acontecendo e disse, o babado aqui também tem babado. Como em todo lugar.
teria, né? E para mim aquilo nunca foi motivo de eu abandonar a fé, nem abandonar o evangelho. O Pereira mesmo também, né, lembrou, foi dolorido para a gente, porque o Mauro Clark era o nosso padrinho de casamento, né? E a gente, dali, seguiu caminhos diferentes, no sentido da organização da vida, da igreja que escolhe para adorar, mas nós também nunca nos tornamos inimigos, né, bem? Nunca. Mauro Clark, nunca nos tornamos inimigos, nem nunca ninguém teve nenhuma animosidade, relação de animosidade, né? Por causa disso. Então, assim, fica o registro aí para a próxima geração. Se algo assim acontece nas igrejas, não tem que se assombrar, tem que pedir sabedoria e organizar e ajeitar e consertar e seguir em frente, porque Deus não pode estar esperando, né? E as almas perdidas não pode estar esperando que a gente gaste aqui o tempo só cuidando dessas coisas, né? Tem que concentrar as energias no que é preciso. Amém. Quer falar alguma coisa, Pereira? A jovem já falou tudo aí, eu deixei lá, deixa lá. Então, eu queria fechar aqui com... Infelizmente, né? Tenho que fechar, porque... Eu acho que dá para ouvir aqui infinitamente, porque é tantos testemunhos e tantas histórias. Mas, assim, eu queria fechar com uma coisa importante, né? Vocês saíram para Brasília e foi por trabalho, não foi? Foi por trabalho. Voltaram depois de 16 anos. Minha pergunta final para vocês, né? Por que vocês voltaram para cá? E por que permanecem aqui, né? A Diana já falou um pouco. E aí, de repente, nisso aí inclui o legado que vocês enxergam que vocês guardam até hoje. A gente foi para Brasília, né? Trabalhar. E levamos dois jovens, ainda universitários. E enfrentamos batalhas, não encontramos uma igreja, vamos dizer assim, forte, uma igreja que fosse embrião da IBC. Eu até uma vez disse para o pastor, mas pastor, você é o culpado de não achar uma igreja boa. Ele abriu os olhos e disse, não, claro, calma. A gente, quando está inserido numa comunidade onde você tem coisas muito boas, experiências muito boas, você, quando vai para uma outra comunidade, você tenta naturalmente comparar, né? Uhum. E claro, você também tem que ser humilde o suficiente, que quando você chega ali, você tem que ver quais os aspectos daquela igreja, quais são as circunstâncias daquela igreja naquele momento. Mas nós não encontramos uma igreja lá. O fato é que e eu sempre digo que isso não foi problema das igrejas, eu acho que foi problema mais meu, né? Assim, eu como o cabra aí que é para estar na frente da família, a gente até procurou, né? Nós procuramos várias igrejas. De muitas. Procuramos várias igrejas. A ponto de a gente já estava chegando perto de uma quando a gente voltou. Né? E era uma muito parecida com a Igreja Batista Central, de uns 30 anos, botar aí, uns 25 anos. 25, né? E um pastor muito forte, paraibano. E a gente por diversas vezes, a gente disse assim, a gente marcou acho que umas 5, 6 vezes para voltar. E a gente dizia assim, não, nós vamos passar 2 anos, depois mais 2 e a gente vai embora. Mas a gente bebeu da água do lago, e lá em Brasília diz o seguinte, se bebeu da água daqui, meu amigo, do Lago Paranoá. Você não volta. É um local diferente, Brasília é um local diferente, muito diferente, tudo é aberto. Eu sei que o tempo já está sendo esgotado, mas Brasília é um local que é diferente dos outros locais. Que lá é uma cidade toda estruturada, né? Aberta, você não tem muro. Então, quando você chega, que você vem do Ceará, chega lá, você diz, rapaz, aqui vai ter muito roubo. Mas é muito interessante. E você se acostuma. Muito verde, muito aberto. Então, nós fomos, mas voltando para a sua pergunta, nós fomos, criamos os jovens, né? Já são direcionados, já sabe o caminho, como disse o caminho da venta, o que tem que fazer. E voltamos por uma situação que a gente tinha que voltar para tomar conta aqui de um apartamento, receber um apartamento novo que a gente tinha comprado e tal. E a Diana, eu já tinha perdido meus 2 pais, e a Diana está com a mãezinha, né, que já está idosa e tal. Não, então vamos voltar, a gente vai dar um apoio para sua mãe
E aí talvez a gente volte para Brasília, né? Porque a gente já está com 61 aí, 62. E os filhos estão lá. E você sabe o que são os filhos que devem cuidar dos pais quando eles estiverem, né, mais idosos. Então, assim, e voltar para... Aí tem a outra parte da pergunta, né? Voltar para a igreja foi interessante, porque a gente encontrou uma outra igreja. Uma outra igreja que eu digo assim, com métodos mais diferentes do que a gente estava, né, atrás. E eu sempre disse para a Diana, olha, é outra igreja, outra comunidade, não que tenham abandonado Jesus de forma alguma, ou que os métodos moralistas tenham se esquecido de forma alguma, mas era diferente. São 16 anos. E eu mais receoso, a jovem não, porque ela é mais aberta, eu sou mais fechado. Eu sou mais pelo jeito que ela fala. Eu sou assim, mais para mim tá bom, é isso aí. eu sou mais corujão, quiser... né? Eu sou mais corujão, aquele cara que fica olhando, a cabeça fica só olhando, né, redor e tal. E crítico, né? Fala pouco, mas ela diz você é crítico e tal. Então, para nós foi assim, retornar foi recomeçar a conhecer a Igreja Batista Central, né? Um recomeço, né? São outras pessoas, poucas pessoas que a gente conhecia há 16 anos, muitas pessoas saíram, mas a igreja continua, vai ser desse jeito. Vai morrer Pereira, morrer Diana, um dia morre mais uns 30, 40, e a igreja vai continuar, aqui. E vai continuar, né? É isso aí. Eu complementaria exatamente, é o que o Pereira diz. Eu também, nós nunca saímos da IBC. Ainda bem que a IBC não é pregada a determinados procedimentos, sabe? Porque oficialmente... Só estiveram longe fisicamente. Né? Tinha que pedir uma carta de transferência da igreja para outra. Nós nunca pedimos essa carta. E ficamos lá, também nunca fomos cortados dessa membresia. Verdade. Né, verdade. Nunca pedimos essa carta. Os espiões, os infiltrados. Nós nunca saímos. E todas as vezes que a gente via de férias, pelo menos uns 2 vezes no ano, a gente vinha, aí vinha para cá. A gente ficava tomando conta do que está acontecendo. Agora lá tem um forró, então é um forró bom. Era assim, né? Mas ele tem razão. Quando nós chegamos agora nessa volta que a gente olhou, cadê a galera dos 60? Não tinha, não conheço essas pessoas. Não conhecia você aqui encontrar, né? Quando vocês saíram, eu tinha 11 anos. Crianças, né? Então, assim, mas a gente, né, nesse momento da partilha aí, eu dou maior valor para uma partilha que não tem nenhuma pé de alma que eu conheço, né? Uhum. Aí a gente vai fazendo, eu tenho muita facilidade, gosto de ver as pessoas novas. O Pereira fica na partilha, parece um atrativo só dos antigão. Aí os homens antigão vão todos. É que ele ainda vai pro grupo que o meu pai tá facilitando, né? Aí pronto. Aí só é os antigão. Mas na verdade, lá naquele dia ele chegou lá e foi penetra. Tem alguém? Eu digo, sente aí. Né? Dá oportunidade pro idoso, né, meu amigo? Então nós voltamos porque nós nunca saímos e voltamos com a mesma disposição e ânimo de permanecer. É isso. É isso aí. Glória a Deus. Vocês têm algum recado final aí para os ouvintes de qualquer geração aí que esteja nos assistindo? O recado final. Acho que me lembrei de um agora. Olha, eu estou aqui fazendo esse podcast chique nesse uso dessa tecnologia nova, né? No nosso tempo, chegar na rádio já era assim, um maior sucesso. Nunca consegui chegar na rádio com menos de 30 anos. E hoje a gente está aqui. Mas sabe a mensagem que eu digo para essas pessoas que estão aí? É a mensagem de que um dia, Pereira, nós planejamos, ouvimos uma visão de futuro de um pastor meio malucão, que a gente ia para um lugar que se parecesse com um campus, para um lugar que as pessoas pudessem ficar o dia inteiro com suas famílias, sem precisar pegar ônibus para ir de manhã para o culto volta, para ir de tarde volta, para ir para a noite ter que voltar, de tanto ônibus que pegava, que a gente ia poder passar o dia inteiro aqui, com as famílias e com tudo. E eu sou a prova, assim, testemunho hoje, que eu tenho o privilégio de ver uma visão que não passava de um rabisco, de talvez uma espécie de loucura mesmo do pastor. E eu estou vendo isso acontecer. Então, o recado que eu digo assim, é para a geração que vem, olha, faça o que a Bíblia diz,
planejem, chequem se esses planos são de Deus, porque a gente planeja, mas a resposta certa vem de Deus. E creiam com esperança que vocês vão ver os planos acontecendo, né? Nós vamos ver muito mais gente se convertendo agora. A IBC não vai acabar, não agora, nem por qualquer situação. Ainda que tudo seja contra a Igreja de Deus nesse momento, ainda que a perseguição venha, a Igreja não acaba. Ela fica, se a gente permanecer, né? Ela fica. Então, esse é é o testemunho que eu dou de que eu vivencio depois de 40 anos. Eu fico surpresa, extasiada quando eu chego aqui na IBC e vou tomar aquele café da manhã na escola dominical. Que é aquilo? Né? Escola dominical como é que a gente diz? É ato falho, não tem saber. Mas, assim, um momento que a gente vai ter para ouvir a palavra, e antes eu vou tomar um café da manhã, olhando aquelas árvores, conversando, papeando, e depois eu vou para aquele lugar que é maravilhoso, que é essa tenda, que eu estava aqui quando levantaram essas, né? Nossa, Senhor Deus, muito obrigado, eu te louvo porque eu vou ter uma finitude um dia, quando o Senhor me levar, com todas essas memórias bacanas, né? E muito feliz. Assim, dá certo quando a gente planeja, trabalha, serve, dá certo, né, bem? E Deus é que sabe. Se alguém chegasse aqui, eu queria que esses meninos chegassem aqui no dia que ele trouxe a gente para cá. Uma mata, não tinha nem entrada para o carro, uma casa, que era isso aqui onde eu estou hoje, era uma casa, os fundamentos do que restou dela. Meu Deus, o que é isso aqui? O que é isso aqui? É a igreja. Oh! Mas estamos aqui hoje, nesse lugar maravilhoso. Uma visão que Deus abençoou. Deus abençoou. Pela graça dele, tem abençoado. Tem abençoado. Gente, nossa, maravilhoso estar aqui com vocês. Maravilhoso ouvir esse legado vivo, essas memórias, o memorial vivo através das histórias de vocês. Sou muito grato pela presença de vocês, Pereira e Diana. Nossos agradecimentos como IBC e o meu agradecimento como pessoa, né, que ouviu de longe e agora ouve de perto. Obrigado a você que nos assistiu também. Como sempre, a gente fica por aqui. O IBCcast está no YouTube, está no Spotify, no Deezer e outras plataformas que eu não me lembro o nome. E você pode nos acompanhar. E você pode nos acompanhar, compartilhar esse vídeo, esse podcast com qualquer pessoa aí que você acha que vai se interessar de conhecer essa história, de conhecer essas memórias, esse legado que permanece e que ainda está sendo construído e vai continuar sendo construído. E você pode fazer parte desse legado, você pode fazer parte nessa geração agora, construindo uma igreja que glorifica o nome de Deus, construindo uma sociedade que glorifica o nome de Deus, não é verdade? Então a gente fica por aqui, agradece a vocês e encerramos mais um IBCcast. Valeu! Obrigada, Daniel.